Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV. Que bom contar com a audiência de todos vocês, sempre falando de espiritualidade, de arte, cultura, né? E coisas da vida de todos nós, com pessoas sempre muito especiais. Hoje, gente, eu falo com um ator, né? Ele é autor e ator. Ele vem falar sobre um espetáculo incrível chamado Fortaleza, né? Então, vamos assim recebê-lo com muito carinho. É um prazer receber você, José Pedro. Muito obrigado. José Pedro Peter. Peter. Né? Eu gosto do meu nome inteiro também. Embora eu só use o primeiro e o último, mas eu gosto do meu nome inteiro. Por que ator? Acho que a resposta é por que não ator, né? Eu acho que essa é uma das respostas muito verdadeiras. Sim. Que é quando é por que não? Às vezes é como não tem como não ser. Então, eu acho que também por eu escrever, eu acho que está tudo conectado. Então, é a necessidade de me expressar na escrita e dessa necessidade vem também a de se expressar na atuação. Então tá tudo meio que misturado e a gente vai tentando se achar nisso. Até que ponto o autor se mistura com o ator? Olha, para mim é complicado, bastante, sabe? E é por isso que eu diria que eu não tenho a intenção de dirigir, que eu amo o trabalho do diretor, é uma coisa maravilhosa, que eu adoro assistir. Eu adoro o diretor que chega e mostra para mim no meu texto coisas que eu escrevi que eu não sabia. Então eu adoro essa relação. E eu acho que é graças a esses diretores que eu tive a sorte, estou tendo a sorte de trabalhar, que também me ajudam a separar o ator do autor, que é fundamental. Em Fortaleza, por exemplo, é a peça que eu estou em cartaz, várias vezes eu, ator, tinha o ímpeto de querer defender o personagem. Porque eu mesmo não gostava das injustiças que eu escrevi. Sim. E o diretor tinha que me lembrar, Peter, o caminho não é esse. Então, é sempre alguém me ajudando, me assessorando e me guiando de volta para o meu trabalho de ator, para não se misturar com o de autor. Eu, como espiritualista, às vezes eu comento com as pessoas o seguinte, que quando eu estou escrevendo, tem mais alguém comigo, literalmente. Sim. Porque eu tenho costume de me sensibilizar com o texto. Certo. Eu me emociono com aquilo que eu escrevo. Uhum. É por isso que eu te perguntei, até que ponto se mistura, né? Porque nós não deveríamos, Sim. como autores, nos emocionar com o texto. Mas nós nos emocionamos. Sim. Nós nos emocionamos. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E eu acho interessante isso que você falou. Eu não tinha visto dessa forma. Eu acho que tem uma presença maior nesse trabalho de escrita. Eu acho que a gente nunca escreve propriamente sozinho. E eu acho que isso é muito verdade. Eu sinto muito dessa forma. Essa pergunta ela até é um pouquinho ácida, né? Porque nós sabemos, né, que quando você escreve um texto, quando você é autor de um texto, você é Deus no texto. Sim. Você é Deus, porque ali vai acontecer o que você quiser. Sim, né? você está decidindo o destino dos personagens. Sim, nós podemos decidir que vai chover canivete no palco, ok, na cena, seja o que for, seja um roteiro, seja uma dramaturgia, que vai cair canivete. E vai cair canivete, vai chover pombos, qualquer coisa, porque nós somos deuses naquela construção, né? Naquela construção. Então, quando a gente fala de separar, é muito difícil. Sim. É muito difícil. E daí você está representando aquilo que você criou. E é uma confusão muito grande. Sim. Eu admiro muito quem escreve e se dirige, tá? Ah, também. Eu escrevo e dirijo. Sim. Eu acho... Mas me dirigir, não. Pois é, aí começa a ficar um pouco... Tem pessoas até que se dirigem, né? E eu acho louvável. Eu, por enquanto, né? Acho que eu sempre tento ficar atento às minhas limitações também. Então, é por isso que eu não me imagino dirigindo. E eu preciso ainda desse apoio do diretor que me ajuda a fazer essa separação, né?
mas é uma relação maravilhosa também de se ter, né? Eu gosto muito de aprender e eu sinto que tudo que eu construí até agora só foi possível graças às parcerias com os diretores que eu tive. Então eu tenho um respeito profundo, imenso, sem fim. Principalmente quando você escolhe o diretor, né? Principalmente, Porque exatamente. se você cair de paraquedas também, você pega também direções Sim. e direções, né? Exatamente. E aí uma coisa que é interessante, né, que é justamente como em todas as profissões, a gente também saber se pautar por um profissionalismo, porque a gente não sabe, né? Às vezes num primeiro encontro você acha que as suas ideias estão mais conectadas e às vezes não estão. Exato. Mas a questão sempre é o melhor trabalho que a gente pode entregar. E aí eu acredito muito nisso. E quando eu acho que se todo mundo tiver esse foco, a gente vai entregar um trabalho bonito para o público, para quem está assistindo, o que é ótimo quando a gente consegue. Falar de vaidade no nosso trabalho é chover no molhado, né? Também. Se a gente não tivesse uma questão egóica muito desenvolvida, se nós não tivéssemos vaidade na arte, não existiria arte, né? Sim. A arte depende disso até para que ela exista, né? Nós somos aparecidos, né? A gente gosta daquela coisa toda. Mas a gente fala de um orgulho mais profundo, né? Sim. Do enfrentamento mesmo, né? Total, com certeza. Quando eu entro em cena, no teatro, eu sou sempre tímido. Talvez eu não aparente ser tímido agora com você, mas é porque já foi criado um ambiente de confiança, de cordialidade que me deixa à vontade para falar. Mas quando a gente entra, independente do número de pessoas que estiverem na plateia, é uma coisa que é uma exposição muito grande. As luzes se apagam, elas focam em você e todo mundo está ali para te ver. E querendo ou não, elas estão ali também para observar, julgar o seu trabalho, o seu lugar como artista. E é um medo enorme, mas é um medo que também ajuda a gente, pelo menos para mim, é um medo que me ajuda a manter o pé no chão. Então, eu acho que é um bom equilíbrio dessa questão da vaidade do ator e também da humildade, da gente equilibrar essas duas coisas. O público sempre torce pelo artista, pela obra, sempre. Eu sempre tenho a impressão de que o público nos quer ver bem, Sim. né? Porque nós somos ali o objeto de consumo também. Certo. A arte se consome. Eu tenho medo dos colegas. Olha, esse é outro assunto também polêmico, né? Eu tenho medo dos colegas, né? Eu já trabalhei com veteranos maravilhosos que têm muita história para contar. Então eu já fiquei sabendo de histórias assim que aconteceram ao vivo no palco e você fica de queixo aberto e você fala, mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso, fizeram sim. E eu, até hoje, eu tive a sorte de ter parceiros de palco, principalmente agora no Fortaleza. É uma peça que só acontece por esse encontro muito específico, que foi do diretor, o Daniel Dias da Silva, o ator Carlos Marinho, que eu carinhosamente chamo de Charlie, e o Daniel de Dani. Então, todo mundo ali se protege muito. Todo mundo se dedica. Sim. E não só protege, mas assim, eu acho que a gente gosta de levantar a bola para o outro sacar. É um mergulho, né? E a cumplicidade. Assim. E aí eu acho que o público sai ganhando ainda mais, porque eles têm algo extra ali, que às vezes eles não sabem identificar o que é que eles viram em cena, mas nós atores sabemos. Falando nisso, quando nós que temos o convívio, né, do teatro, a disciplina do teatro, o aprendizado do teatro, quando nós entramos numa sala de espetáculo e presenciamos o tal espetáculo, a gente sabe até o que está acontecendo na coxia. Sim. A gente bate o olho no ator e fala, opa, alguma coisa está erradinha ali, alguma coisa está torta. E fala mais sobre o espetáculo em si. A Fortaleza, originalmente, ela era uma peça que eu tinha escrito e tinha 10 personagens na peça, era uma peça bem grande. E aí eu assisti o Carlos Marinho, que é meu colega de cena, no monólogo que ele fez no Rio. E no final a gente foi se apresentar um ao outro e eu falei, olha, você é fantástico, eu quero escrever alguma coisa pra gente fazer junto.
E aí eu peguei esse texto e adaptei ele para 2 atores, apenas 2 personagens. Então foi assim que começou essa ideia. E já era um texto que falava sobre a construção da masculinidade, sobre expectativas de como a gente deve se comportar no mundo, em fases diferentes da vida, como que esperam que a gente se comporte aos 10 anos de idade, aos 15 e por aí vai. Mesmo o personagem do Charlie, ele começa a peça e ele é um homem adulto, casado, feliz com a esposa, com um filho pequeno, mas que vive torturado pelas lembranças do passado. Então, mesmo quando ele tem ali na faixa dos 35, 40 anos, ainda tem expectativas de como ele deve se comportar. E aí ele vive torturado por essas lembranças que ele tem com o melhor amigo, que é o Bruno, que é o personagem que eu faço. E a peça, ela vai se intercalando entre esses desabafos desse adulto e essas lembranças dele. Dentro do contexto onde nós estamos revendo valores que já não eram mais valores, já tinham saído desse lugar de julgamento, de questionamento, era uma coisa já mais tranquila. E de repente a gente teve um retrocesso. Certo. Estão falando de coisas que a gente já não falava mais. Sim. Estão trazendo questões que a gente já não questionava mais. Né? Porque o direito básico é que cada um tem e pode viver como achar que deve. Certo, claro. Desde que ele se respeite. Sim. E respeite o outro. Se quiser tomar banho de chapéu, ok. Sim. Tá tudo certo. Então, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, você trazer esse texto, né? Como que você vê isso dentro desse momento? Como que esse texto encaixa no momento? Você vai responder daqui a pouquinho, nós temos um pequeno intervalo, mas nós já voltamos. Não saiam daí, hein? O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Estamos de volta, batendo esse papo super gostoso com José Pedro Peter. Né? Ele é autor de Fortaleza. Ele estava falando para a gente exatamente sobre esse espetáculo e eu joguei, né, uma perguntinha um pouquinho ácida, né, provocativa, que é a minha função aqui. Como que ele encaixa, né, essa história de falar sobre, né, construção do masculino dentro de uma sociedade hoje que tá meio complicado essa relação, né? O que é o masculino, onde entra o masculino, o que é o feminino, onde entra o feminino, onde os dois se encontram, onde os dois se separam. Sim. Eu nunca vi tanto questionamento a respeito disso como em nossos dias. Coisas que já estavam mais ou menos resolvidas e voltou à tona. Como é que você vê isso? A gente tinha a impressão de que algumas questões já estavam pacificadas, né? Tipo, não eram mais alvo de debate. E, de repente, a gente vê esses questionamentos voltando e que a gente... Eita, não é para voltar. Então, eu acho que... Olha, essa peça, ela estreou tem 1 ano. E é incrível como que no intervalo de menos de 12 meses, as percepções, as conversas da sociedade já estão diferentes. E talvez a peça fosse até um pouco mais... Ok, é uma peça que é importante continuar falando de um assunto, mas que é de um assunto que já está melhor resolvido. E eu acho que agora, quando as coisas vão ficando confusas e parece que a gente está retrocedendo,
a dramaturgia acaba ganhando mais força, porque é uma questão, não vamos deixar de falar sobre isso e não vamos, enfim, ser vencidos, silenciados, excluídos, que é o que acontece com o meu personagem na peça, que é um personagem de bem com a vida, que só quer ser feliz. E tem uma questão que a peça aborda, que a gente fala um pouco de bullying também. Tem uma questão muito cruel do bullying, que às vezes não basta excluir a pessoa. Às vezes a pessoa que está no papel de praticar o ato do bullying, para ele só excluir, tornar a pessoa um pária, não basta. A pessoa precisa querer infernizar a vida daquela pessoa. Ela não se contenta assim, simplesmente ser indiferente ou manter aquela pessoa afastada. Não é só maldade, é sadismo puro, né? Exatamente. É uma crueldade mesmo. Crueldade, é uma coisa... É não aceitar a felicidade do outro, mesmo na exclusão dele. É não aceitar essa felicidade. E eu acho que isso diz mais sobre quem pratica o bullying do que sobre quem sofre. Sempre. Eu digo que o idiotinho, o imbecilzinho, ele é criado por um idiotão e um imbecilzão. Concordo. Um babacão cria um babaquinha. Exatamente. Você vê um babaquinha na escola, agressivo, ele está acostumado a apanhar em casa, ver a mãe apanhar, ele está acostumado com isso. Então ele traz essa agressão para a escola. Concordo. Né? Geralmente ele é excluído, ou ele é auto-excluído por alguma questão dele. Sim. E ele vai trazer isso para a escola. Sim. Ele vai pegar alguém mais frágil, porque ele vai perseguir essa pessoa para ver se desvia a atenção dele. Certo. Né? Todo agressor é um sofredor também. Sim, e eu acho que isso que você está dizendo conecta muito com a peça, que entra também no lugar das projeções que nós, como seres humanos, fazemos. Principalmente quem pratica o bullying, né? Às vezes ele está agredindo no outro o que ele gostaria de agredir nele próprio. Sempre. No espelho, né? Que é um dos traumas do PH, do personagem do Charlie na peça. Mas que é um personagem que eu tenho um carinho enorme também, apesar do papel de alguém que praticou bullying e das atitudes contraditórias dele. É um personagem que é humano, é tridimensional, que depois também lida com arrependimento, com culpa, e ele convive com as consequências do que ele praticou. Então, eu acho que é uma forma de mostrar que existe redenção para o ser humano também. A gente pode visitar alguns lugares escuros, sombrios, mas a gente pode encontrar o nosso caminho de volta para a luz. Sempre. A espiritualidade fala muito sobre isso. Não é? Sim. Nós estamos aqui para aprender. Se estamos encarnados, boa coisa nós não somos. Nem eu, nem você, nem ninguém. Aqui nesse plano não é lugar de santidade. Sim. É lugar de aprendizado. De aprendizado. Né? E esses covardes só atacam porque é o espelho que não sente dor, né? Uhum. Eu estou vendo meu espelho, eu espanco, Sim. e a dor quem sente é ele. É uma definição belíssima, né? O espelho que não sente dor. O Maravilhoso. espelho que não sente dor. Sim. Né? Então, esses covardes dados de braçada nessa história. Sim. Né? Eles descobrem que não sentem a dor, mas também não aliviam a própria. Né? Então, é um paradoxo, né? Sim. É um paradoxo. E parece que quanto mais fazem, mais querem fazer. Né? Então, são assuntos realmente, claro, que acima disso já vira spoiler da peça, a gente não quer isso. Mas já dá para as pessoas entenderem sobre o que nós estamos falando, né? Hoje, vocês estão criando seus filhos, seus netos, a gente tem que ter muitas referências hoje, né? Sim. Né? É uma outra época, é um outro tempo, e é bom que a gente se prepare melhor. E a arte é um caminho para essa educação. As pessoas falam, a arte não tem que educar. Tem. Na minha concepção, tem. Sim. A arte é ela em si. Não. A arte é um caminho. Uhum. Se a gente não mudar ninguém na plateia, naquele espetáculo, já não resolveu. Não. Eu sempre, para mim, as minhas melhores experiências no teatro foi quando eu sinto que eu saí uma pessoa minimamente diferente da pessoa que entrou. Pois é. E às vezes é uma fala, numa peça de 2 horas, é uma fala de um personagem. Ora. É uma ação. Mas aquilo entra em você. É um startzinho ali que dá que você fala, opa, peraí, deixa eu pensar Exatamente. Isso aqui direito. E aí você já sai pensando e refletindo. E você falou uma coisa muito interessante sobre o ciclo, né? A pessoa que te cria, como que você...
vai agir na vida. E também parece que a gente fica um pouco à espera daquele milagre, do ciclo que vai ser quebrado. Né? Tipo, quando que esse ciclo vai ser quebrado? Né? Como que a gente pode, pela arte também, salvar, né? Salvar e mostrar que tem uma forma de quebrar o ciclo e que as coisas podem ser diferentes. Elas não precisam continuar ruins, porque historicamente elas foram assim. As pessoas podem ser diferentes para o melhor. A arte é a única possibilidade que eu vejo da gente poder se olhar de frente, né? Sim. E fazer uma transformação. Com certeza. Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho, porque a arte é aquela, o teatro você está ali numa vitrine, ali você está vendo ali, você está se vendo ali. Sim. Se você não estiver se enxergando, você está enxergando como você age. Sim. Socialmente. Então, e ali você tem a chance de aprender sem um julgamento, né? Sim, exatamente. A pessoa se sente julgada muitas vezes. Eu já vi gente levantar e ir embora. Sim. Porque aquilo machuca. Com certeza. Ela se vê naquilo ali. Naquele agressor, naquela estupidez, ela se vê ali. Nessa peça a gente concentra a história nesses dois personagens, que são o Bruno e o PH. E não teve uma vez que a gente apresentou, e a gente fez 2 meses no Rio de Janeiro, a gente fez Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora. Vocês fizeram Goiânia, que lindo. Foi maravilhoso. E Goiânia recebeu, como todas as cidades, recebeu a gente super bem. E aqui em São Paulo também a gente está sendo muito bem recebido. E teve uma coisa que eu não esperava, sinceramente, que era das pessoas quererem conversar comigo no final da peça, mas na função de autor. E pessoas de idade diferente, jovens de outra geração, né, que não são da minha geração, eu sou de uma geração passada já desses jovens, que falam que eu estou escrevendo a história deles. E senhores de gerações anteriores à minha, que também vêm falar. E tinha um senhor italiano que assistiu a peça no Rio, em Copacabana, e ele falou assim: olha, eu tenho 60 anos e você escreveu a história da minha vida 40 anos atrás, quando eu morava em Roma, e eu era apaixonado por uma pessoa que simplesmente não podia me amar de volta. Queria me amar, mas não podia. Ou melhor, amou, mas não pôde viver. Não pôde viver. Amou. E a gente mexe, a gente não imagina. O Dani, o nosso diretor, ele falava com a gente nos ensaios: meninos, a gente não sabe onde essa peça vai tocar nas pessoas. O teatro tem uma ligação muito forte, você tem uma ligação muito forte com o Nelson Rodrigues, também tem, adoro. A vida como ela é. Maravilhoso. Então, na verdade, o que você está nos colocando agora é a vida como ela é. Porque existe a vida que é apresentada e existe a vida de verdade. Exatamente. Você fez esse link muito claramente. Né? Sem perceber. Te agradeço. Para mim, qualquer menção, comparação, ainda que, por mais indireta que seja, com o Nelson Rodrigues, acho que é o maior... não consigo nem chamar isso de elogio, porque não tem um nome para isso. Acho que Nelson Rodrigues, ele é um gênio. Um gênio. Total. Eu sei que ele é polêmico, eu sei que ele divide opiniões, e acho que um gênio não consegue se afastar desse lugar, né, de dividir opiniões. E eu tô do lado que, assim, eu acho que Nelson, ele... Ainda mais principalmente tendo lido toda a biografia dele, conheço pessoas da família dele, foram assistir a peça, Fortaleza. A neta dele foi uma pessoa fantástica, a Krika Rodrigues. E o Nelson, o que ele faz, ele desmascara a sociedade de uma forma, o ser humano, e ele não tem medo de mexer nas feridas. De forma alguma. Chame-o de grosseiro, tudo bem. Escroto, talvez. Mas não pode chamar de mentiroso, né? Não, nem um pouco. Pode chamar de pervertido também, que é um bem comum. Mas não chame de mentiroso, Jamais. Porque mentiroso ele não é. Você está em cartaz até quando com Fortaleza? A gente fica até dia 26 de janeiro. Que legal. Aqui em São Paulo, no Teatro de Arena Eugênio Kuzner, aqui pertinho, perto da Praça Roosevelt. A gente está apaixonado com o público de São Paulo, com os profissionais de São Paulo. Desculpa, qual é o teatro?
É o Teatro de Arena Eugênio Kussmann. Maravilhoso. Conheço, maravilhoso. Ele está lá desde 1953. Sim. É uma honra pra gente estar ali onde tanta coisa bonita já E é aconteceu. uma honra para nós como paulista. Você é paulista? Eu sou mineiro. Então é uma honra para nós como paulistas receber Minas. Né? Muito obrigado. Café com leite de novo. Velho. Isso aí, exatamente. Café com leite de novo. Suas redes sociais. Olha, a gente tá no Instagram com o @espetáculo Fortaleza. A minha é o @José Pedro Peter. Convido vocês para conhecerem a nossa página da peça. A gente tem toda a nossa trajetória, as cidades que a gente já foi, as cidades que a gente vai e, em primeira mão para você, os países que a gente vai. Olha que maravilha. Porque em fevereiro a gente vai fazer uma apresentação em Nova York. Maravilhoso. É o nosso teatro, é a nossa arte lá Sim. fora, né? Nos representando. Com certeza. Parabéns, gratidão por isso. Muito obrigado a você, Né? toda a minha gratidão. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar com você mesmo. Obrigado, de Aqui coração. é curtinho, mas nós teremos outras oportunidades. Com certeza. E quero agradecer a vocês. Né? Repetindo um jargão antigo, né? Mas tão verdadeiro. A arte só existe porque a vida não é suficiente. Ok? Um beijo no coração de cada um de vocês. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até a semana que vem.